Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Pedro e na aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Todos os meses, o útero da mulher passa por várias transformações. E essas transformações são essenciais. E aí você pode me dizer por quê? Ou me perguntar, na verdade, por que são essenciais, professor? Porque se a mulher ela estiver em contato sexual com algum parceiro, ela pode ter o óvulo fecundado, que é o que a gente chama de ovócito secundário. Então, popularmente a gente fala de óvulo. Mas se o ovócito secundário da mulher for fecundado, vai formar o que a gente chama de blastocisto. E esse blastocisto, ele tem que se afixar na parede uterina da mulher, em uma estrutura da parede uterina que a gente chama de endométrio. E durante todo o mês, o útero desenvolve o endométrio, estimula o aumento do endométrio, para que ele possa suprir o blastocisto com oxigênio e nutrientes, e esse blastocisto se desenvolva, formando o feto, consequentemente, um organismo humano como um todo, com o passar do tempo. Mas e aí? E se de fato, professor, essa pessoa ela não tiver nenhum contato íntimo e não houver a fecundação do ovócito secundário, que é o que a gente chama de óvulo popularmente? Nesse caso, toda a camada endometrial que foi desenvolvida ao longo do mês passará por um processo que a gente chama de descamação. E a mulher vai então menstruar. Por isso, gente, ciclo menstrual é o foco da nossa aula de hoje. Se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, então vem comigo aqui. Muito bem, pessoal, olha só. Para a gente começar o nosso assunto aqui, é importante saber o conceito de ciclo menstrual. Como o próprio nome está nos dizendo, né, existe um ciclo. Então, é algo que se repete todos os meses. Mas o que influencia esse ciclo? Né? O que influencia o ciclo menstrual na mulher são dois hormônios. O estradiol, chamado de estrogênio, e a progesterona. São esses hormônios que vão estimular o desenvolvimento uterino. Em outras palavras, o desenvolvimento de uma das camadas uterinas, que é o endométrio. Então, todos os meses, há um aumento da concentração desses hormônios, estrogênio e progesterona, e, consequentemente, há um aumento da camada endometrial nas mulheres. Com o passar do tempo, se essa camada endometrial não receber, como eu disse a vocês, o blastocisto, ela vai descamar. E esse processo de descamação é o que a gente chama de menstruação. Tá certo? Então, posso dizer que o ciclo menstrual é um evento cíclico mensal, marcado por síntese e secreção de estradiol e progesterona, evidentes principalmente na puberdade. Agora, a puberdade é um período pelo qual tem início nas mulheres, em média, né, de idade aí por volta de 9 a 12 anos. E a puberdade, ela tem início na mulher graças a dois hormônios que são produzidos lá na hipófise anterior, que foi um dos assuntos trabalhados na nossa videoaula passada. Então é uma sequência de videoaulas. Se você tiver alguma dúvida, volta lá, dá uma olhada, vê quais são as funções do FSH e do LH, que você vai compreender direitinho, tá bom? Muito bem. Então, olha só. Quando a mulher entra na puberdade, a gente observa um aumento da concentração do hormônio folículo estimulante, chamado de FSH, e do hormônio luteinizante, também denominado de LH. Esses hormônios, gente, eles vão atuar no ovário da mulher, estimulando a maturação e desenvolvimento do folículo e do ovócito, e esse folículo em desenvolvimento produz estrogênio e depois progesterona. E são esses hormônios que aumentam o que? O desenvolvimento da camada endometrial da mulher. Perfeito? Bem, se ele aumenta a camada endometrial da mulher, isso quer dizer que, com o passar do tempo, essa concentração vai diminuindo, porque é um ciclo. Aumenta a concentração de estrogênio e progesterona,
aumenta o desenvolvimento da camada endometrial da mulher. Diminui a concentração. A tendência é que o endométrio sofra descamação. E é exatamente por isso que a gente vai observar o início dos chamados ciclos menstruais. E se a mulher sofre alterações na camada endometrial, isso marca o que a gente chama de período reprodutivo. É o momento em que o útero ele está apto a receber o blastocisto, que é um ovócito que foi fecundado, para que ele se desenvolva em um feto e, consequentemente, em um organismo como um todo. Tá certo? Pode ser que essas informações estejam um pouco soltas aqui, vocês vão entender com muito mais tranquilidade daqui a pouco cada um desses eventos, tá certo? Gente, quais são as características então que a gente observa na puberdade, que são chamadas também de características sexuais secundárias? A gente tem que saber que o FSH e o LH, quando estimula o ovário a produzir, no caso, o folículo a produzir estrogênio e progesterona, esse estrogênio e essa progesterona, principalmente o estrogênio, vão desencadear essas características aqui, ó, de telarca, por exemplo. Mas o que viria a ser telarca, professor? Telarca é o desenvolvimento das mamas. Então, com o aumento da secreção de FSH e LH, a gente observa o aumento de estradiol, estrogênio. Esse estradiol ele vai aumentar o depósito de gordura na região peitoral, aumentando assim o desenvolvimento mamário, bem como o desenvolvimento das glândulas mamárias, dos ductos lactíferos e por aí vai. Outra característica que é determinada pelo aumento da concentração desses hormônios é a pubarca. O que viria a ser a pubarca? É o desenvolvimento de pelos na região, né, púbica, bem como na região maxilar. E um dos conceitos que alguns livros de fisiologia trazem e que de maneira inapropriada considera a menarca como a primeira menstruação, os livros atuais se referem à menarca como o primeiro sangramento uterino. E esse sangramento uterino ele ocorre em média 2 anos após a telarca. Ou seja, quando a mulher ela inicia o processo de desenvolvimento da mama, 2 anos após ela vai ter o primeiro sangramento uterino. E por que a menarca, de acordo com a literatura atual, não corresponde mais à primeira menstruação? É porque não há ovulação. Então, para a ciência atual, a menstruação corresponde a um processo em que observou-se a ovulação. Já a ovulação é uma etapa que a gente observa, em média, de 8 a 10 meses após a menarca, após o primeiro sangramento uterino. Perfeito? E como a menina ela vai entrar num processo cíclico, ou seja, ela vai menstruar, as primeiras menstruações são irregulares. E por que são irregulares? Embora ela esteja produzindo FSH e LH, que vai aumentar a concentração de estrogênio e progesterona, o ovário dela ainda está em estágio de desenvolvimento e de sensibilidade a esses hormônios. Por isso é que, de certa forma, no começo, a gente observa um ciclo irregular. Ele passará a ser regular, em média, por volta de 8 meses a 1 ano após o primeiro sangramento uterino. Tá certo, gente? Agora, quando eu analiso o ciclo menstrual, e aqui eu vou considerar somente os ciclos menstruais regulares, nós temos aí 3 principais tipos de ciclo menstrual regular. O principal é aquele ciclo que corresponde a um período de 28 dias, que é o que está representado aqui, tá certo? Só que existe ciclo regular curto de 20 dias e existe ciclo longo de 45 dias. E quais são os objetivos do ciclo menstrual? Primeiro, observe aqui que aqui a gente está falando exatamente de algumas características que a gente vai ver com detalhe daqui a pouco. Mas aqui nós temos um folículo imaturo. Observe que esse folículo ele vai se desenvolver em um folículo maior. E à medida com que esse folículo se desenvolve, o ovócito que está dentro dele também se desenvolve. Então, à medida com que passa o tempo, esse folículo ele sofre estímulo do hormônio FSH e do LH, ele vai se desenvolvendo. Perfeito? Então, um dos objetivos do ciclo menstrual é promover a maturação e o desenvolvimento do folículo e do ovócito.
tá certo? Outro objetivo importante é um fenômeno que a gente conhece como ovulação. Esse folículo aqui, ó, no 14º dia, ele vai sofrer uma grande, vamos dizer assim, uma grande ação do hormônio luteinizante, juntamente com a noradrenalina. E aí ele vai romper. Quando ele rompe, ele libera o ovócito. E aí esse é o momento que a gente considera, que a gente entende como sendo a ovulação, que vai acontecer por volta aí do 14º dia, em um ciclo menstrual regular de 28 dias. Agora, veja que o folículo, depois que ele libera o ovócito, ele vai formar o que a gente chama de corpo lúteo. Tá certo? Esse corpo lúteo ele vai passar por um processo de degeneração, tá? E depois ele vai dar origem ao que a gente chama de corpo albicans. Então, os objetivos do ciclo menstrual são esses que eu destaquei a vocês. Promover a maturação do folículo e do ovócito, liberar o ovócito secundário, que é um processo que a gente conhece como ovulação, e formar o corpo lúteo. Isso é o que a gente observa no ciclo ovariano. Tá certo? Agora, gente, à medida com que o folículo se desenvolve, a camada no endométrio também se desenvolve. Tá certo? Formou-se o corpo lúteo, ainda a camada endometrial está se desenvolvendo. E por que essa camada endometrial se desenvolve? Porque se esse ovócito for fecundado, ele vai nidar na parede uterina. E observa que na parede uterina existem vasos sanguíneos. E esses vasos sanguíneos vão suprir o ovócito secundário com oxigênio e nutrientes, e ele vai se desenvolver em um feto e depois no organismo como um todo. Tá certo? Então nós observamos alterações no endométrio para que ocorra a implantação do blastocisto. Implantação ou nidação é o processo pelo qual o blastocisto se fixa na parede endometrial. E aí, dentro desses objetivos, nós observamos o ciclo endometrial. Tá certo? Então, vamos falar primeiramente do ciclo ovariano. O ciclo ovariano ele é dividido em duas fases, a fase folicular e a fase lútea. Tá certo? Para falar da fase folicular, eu preciso lembrar da aula passada. E na aula passada eu mostrei a vocês que o hipotálamo ele produz um hormônio conhecido como GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofina. Esse hormônio, por sua vez, ele atuará na hipófise anterior, estimulando a hipófise anterior a produzir dois outros hormônios. Olha aí, o hormônio folículo estimulante, FSH, e o hormônio luteinizante, que é o LH. Na fase folicular, observe a setinha que o hormônio folículo estimulante é o que mais participa do desenvolvimento e maturação do folículo e do ovócito. Então, o FSH é o principal hormônio que vai estimular o folículo primário a se desenvolver para um folículo secundário e depois para um folículo maduro. E observem que à medida com que o folículo ele se desenvolve, ele produz estrogênio. Então, a maturação e desenvolvimento do folículo está intimamente ligado com o quê? Com a produção do hormônio estrogênio, chamado de estradiol. E esse estradiol é o que promove o aumento da camada endometrial nas mulheres. Então, gente, para a gente entender bem direto esse assunto, eu vou voltar lá em cima. O hipotálamo, quando produz o hormônio liberador de gonadotrofina, ele atuará na hipófise anterior, estimulando a hipófise anterior a produzir dois outros hormônios, o hormônio FSH e o hormônio LH. Na fase folicular, o hormônio que atua com maior intensidade é o FSH. E o FSH ele vai estimular o folículo a se desenvolver de folículo primário para folículo secundário, de folículo secundário para folículo de Graafi. E esse folículo, gente, ele possui um conjunto de células muito importantes, que são as células da granulosa, que são células que ficam internamente ao folículo. E essas células da granulosa é que vão produzir estrogênio. E esse estrogênio, à medida com que ele vai sendo produzido, ele vai aumentando o desenvolvimento da camada endometrial da mulher. Quando chega por volta do 14º dia, gente, observe que vai haver uma inversão na concentração dos hormônios. Agora, o hormônio que vai atuar com maior concentração, com maior intensidade, é o hormônio LH, o hormônio luteinizante. E observe que o FSH ele atuará com menor intensidade no 14º dia. O LH vai induzir o rompimento do folículo
por meio de uma enzima conhecida como plasmina, perfeito? E aí o óvulo ou ovócito secundário é liberado. Por que esse ovócito secundário foi liberado? Para que, se ele for fecundado, ele venha nidar na parede uterina e, consequentemente, aqui ele vai ser nutrido e oxigenado para que ele se desenvolva, formando o feto e um organismo como um todo. Agora, observe que, após a ovulação, o folículo dará origem ao que a gente chama de corpo lúteo. E o corpo lúteo é quem produz a progesterona. Aí produz estrogênio também, professor? Produz, mas o principal hormônio é a progesterona. E a progesterona faz com que ocorra ainda mais o aumento da camada endometrial. Esse corpo lúteo, com o passar do tempo, vai sofrer um processo que a gente chama de atresia. O que é a atresia? A degeneração. E aí, o corpo lúteo dará origem ao que a gente chama de corpo albicans. O corpo albicans não produz estrogênio, não produz progesterona. E o que acontece no organismo da mulher? A camada endometrial diminui e chega um momento que ela entra num processo de descamação. É onde a mulher menstrua. Então, o que a gente pode concluir aqui? Que quem aumenta esse aconchoado sanguíneo, esse desenvolvimento da camada endometrial, são os hormônios estrogênio, produzidos na fase folicular, principalmente, e a progesterona, que é o principal hormônio produzido na fase lútea. Sem esses hormônios, a mulher não tem desenvolvimento da camada endometrial. Então, eles são essenciais para que a mulher desenvolva a sua camada, para que ela ovule, e se houver ovulação, esse óvulo ele vai estar muito bem amparado, porque a camada endometrial está desenvolvida e vascularizada para nutrir e oxigenar o blastocisto. Tá certo? Agora, de maneira direta, vamos falar direitinho sobre o fluxo, sobre a ordem das informações. Agora que a gente discutiu etapa por etapa, né? Então a gente observa que o hipotálamo vai produzir o hormônio liberador de gonadotrofina chamado de GnRH, que atua na hipófise anterior, estimulando a hipófise anterior a produzir o hormônio FSH e LH. Na fase folicular, o hormônio que atua com maior intensidade é o FSH, que estimula o folículo primário a se desenvolver em folículo secundário, depois em folículo maduro, chamado também folículo de Graafi. Dentro do folículo existem as células da granulosa, que, ao serem estimuladas pelo FSH, produzem estrogênio, e o estrogênio, por sua vez, aumenta o desenvolvimento da camada endometrial das mulheres. Por volta do 14º dia, vai haver a inversão na concentração dos hormônios. O LH passará a ter uma maior concentração e ele vai atuar juntamente com a noradrenalina, promovendo o aumento da expressão de uma proteína chamada de plasmina, que vai promover o rompimento do folículo. A gente observa a ovulação. Tá certo? Esse folículo ele vai atrofiar, formando o que a gente chama de corpo lúteo, ele vai dar origem ao que a gente chama de corpo lúteo. O corpo lúteo, por sua vez, vai produzir progesterona. A progesterona aumentará ainda mais a camada endometrial da mulher. Com o passar do tempo, o corpo lúteo vai sofrer atresia, formando o corpo albicans. O corpo albicans não produz estrogênio e progesterona, a camada endometrial da mulher diminui e, com o passar do tempo, ela descama em um processo que a gente chama de menstruação. Tá certo? Então, o que eu posso destacar como pontos principais da fase folicular? O FSH estimula o desenvolvimento do folículo e do ovócito, foi o que a gente viu. O folículo em desenvolvimento sintetiza estradiol, chamado de estrogênio. E por meio de qual tipo de célula que a gente vai observar essa secreção de estradiol? Por meio das células da granulosa. Agora, a fase lútea, a gente observa que ela inicia-se após a ovulação. O folículo que tinha o ovócito lá dentro dele, armazenando o ovócito, né, é que vai dar origem ao corpo lúteo, também chamado de corpo amarelo. O corpo lúteo sintetiza principalmente a progesterona, e a progesterona aumenta ainda mais o desenvolvimento do endométrio, da camada endometrial. Com o passar do tempo, né, a gente vai observar que esse corpo lúteo sofrerá atresia, dando origem ao que a gente chama de corpo albicans. Tá certo? Muito bem, pessoal. Agora, a ovulação, a gente já viu tudo isso, então eu vou ser bem sucinto aqui. É um processo que ocorre entre a fase folicular e entre a fase lútea. Tá certo? Agora, para que ocorra a ovulação,
o estrogênio que foi produzido aqui durante a fase folicular vai estimular a produção de noradrenalina. E essa noradrenalina vai promover um aumento do pico de LH. E esse aumento do pico do LH, com o aumento da expressão de uma enzima conhecida como plasmina, essa plasmina vai promover a degradação da membrana, das estruturas que compõem o folículo, liberando o ovócito. Então você pode pensar que, com o aumento da concentração de estrogênio na fase folicular, há um aumento da concentração de noradrenalina. E essa noradrenalina estimula um pico de LH, e esse LH aumenta a expressão da proteína conhecida como plasmina, que vai degradar o folículo, fazendo com que ele libere o ovócito. Tá certo? Essa é a ideia, gente. Isso é o que a gente tem que ter em termos de ovulação. Lembre-se que eu estou considerando um ciclo menstrual de 28 dias. Tá certo? Então, olha aí os pontos-chave sobre a ovulação. Estrogênio na fase folicular induz a secreção de noradrenalina. A noradrenalina promove um pico de LH. O LH vai induzir um aumento da síntese de plasmina e vai culminar com o quê? Com o rompimento do folículo, porque essa plasmina degrada sim, ou promove a degradação das camadas do folículo para a liberação do ovócito. Perfeito? Agora, gente, é possível você calcular a data da sua ovulação, desde que você tenha um ciclo menstrual regular. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, que é o mesmo exemplo que eu trabalho nas minhas aulas, tá certo? Então, existe uma equação que é tranquila. E você pode me perguntar, para que eu tenho que saber disso, professor? Imagine que você queira engravidar, ou imagine que o seu parceiro, um amigo que você tem, uma amiga, queira saber, olha, qual é o melhor dia para que eu possa realmente ter, vamos dizer assim, ser fecundada, para que eu possa realmente ter maior probabilidade de ter um filho, né? E aí você tem essa equação. E essa equação, exatamente, ela serve para isso. Volto a dizer, é uma equação aplicada para quem tem um ciclo menstrual regular, tá certo? Então a equação ela é representada pela seguinte fórmula: y é igual a x menos 14, em que y corresponde ao dia da ovulação, que é o que a gente quer encontrar, x é o número de dias do ciclo menstrual, por isso que ele tem que ser regular, se é 14 é 14, se é 28 é 28, tá? Se ele é 14, não, se ele é 28 ou se ele é 20, tá? Depende do número de dias aí do seu ciclo menstrual. E 14, gente, é o tempo de vida que o corpo lúteo possui, perfeito? Porque o corpo lúteo é quem vai manter também aí o desenvolvimento da camada endometrial, tá certo? E aí eu trouxe um exemplo para vocês. Então, vamos ler esse exemplo aqui para a gente poder entender como é que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia. Então, olha aí, ó, JKL, casada, 28 anos, apresenta ciclo menstrual regular de 28 dias. Opa, o ciclo menstrual dela é regular. Procurou uma unidade de saúde para buscar orientações sobre gravidez. De acordo com o JKL, a mesma deseja engravidar e, por isso, gostaria de entender qual seria a melhor data no calendário para ter relações com seu marido. Um acadêmico da FPM que a atendeu perguntou qual foi o primeiro dia de sua última menstruação. JKL respondeu dia 22/4/2021. Gente, você começa a contar quantos dias, ou seja, o seu ciclo menstrual, no primeiro dia da sua menstruação. Então, no primeiro dia da sua menstruação, você conta. Chegou no 28º dia, perfeito, vai iniciar um novo ciclo. Então, o primeiro dia da menstruação é o dia que você inicia a contagem do seu ciclo menstrual. E aí a gente vai calcular, perfeito? Vamos calcular então? O que a gente pode destacar aqui? Que X é o número de dias do ciclo menstrual dessa mulher, perfeito? Então vamos analisar essa questão. Vamos lá? Então ela tem um ciclo menstrual de 28 dias. Isso foi o que ela disse. Olha, meu ciclo menstrual ele é de 28 dias. Então 28 menos 14, que é o da fórmula, tá? 28 eu tirei daqui, tá, gente? Ó. Ela falou, ó, o ciclo menstrual é regular de 28 dias. 14 é o da fórmula. Então 28 menos 14, eu vou ter 14 dias. Então ela vai ovular em um período
do ciclo menstrual dela, que corresponde ao 14º dia. Como o primeiro dia da menstruação dela foi dia 22/4, aí a gente vai contar, ó. Ela começou a menstruar aqui. Então, 22/4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dia 5 de maio é a possível data de ovulação dessa mulher JKL, tá certo? E aí, se ela tiver relações com o marido em um período antes desse dia, ou seja, do dia 4, no dia 5 e no dia 6, é um período em que ela tem uma maior probabilidade, uma maior chance, sim, de ser fertilizada e, consequentemente, gerar aí o seu descendente, a sua prole. Tá certo? Muito bem, gente. Então, o ciclo endometrial, a gente observa, né, que ele é influenciado. O que o ciclo endometrial ele é influenciado? Ele é influenciado pela fase folicular, onde vai ter a secreção de estrogênio. O estrogênio aumenta a camada endometrial. E ele vai ser influenciado pela fase lútea, que produz progesterona, aumentando ainda mais a camada endometrial. E esses hormônios eles servem exatamente para isso, para o desenvolvimento da camada endometrial. Perfeito? Então nós podemos destacar que as fases, olha lá, folicular e lútea, influenciam o ciclo do endométrio, o desenvolvimento do endométrio. Tá certo? É muito interessante a gente entender que durante o período do ciclo menstrual, entre o 7º ao 9º dia, estrogênio e progesterona, aí, ó, que vão, estrogênio principalmente, né, depois a progesterona, vai estimular um aumento da produção de muco. E esse muco vai facilitar o deslocamento dos espermatozoides em direção à tuba uterina, que é o local de maior probabilidade, principalmente lá na ampola da tuba uterina, para que ocorra o que? A fecundação do ovócito. Tá certo? Então, essas informações também são muito pertinentes. O estrogênio aumenta a produção de muco, depois a progesterona também aumenta a produção de muco. 7 a 9 ao 9º dia é o período em que inicia o processo de aumento da produção do muco, tá, pessoal? Você pode perguntar assim, mas progesterona é depois do 14º dia, mas a partir do 7º ao 9º, por meio do estrogênio, já inicia-se a produção de muco e com a progesterona isso também acontece. Tá bom? Agora, o que viria então a ser a menstruação? Bem, se você entendeu todo o assunto até agora, basta adicionar apenas algumas outras informações. A gente observou que o FSH durante a fase folicular é o principal hormônio que vai estimular o desenvolvimento do folículo. E ele estimula o folículo e as células da granulosa que compõem o folículo. E essas células da granulosa produzem o quê? Estrogênio, aumentando a camada endometrial. Depois ocorre a inversão na concentração desses hormônios, a gente viu, né? O LH, por meio da noradrenalina, aumenta a sua concentração, promove o rompimento do folículo, e esse folículo libera o óvulo, né? Ou o ovócito secundário, perfeito? E aí, esse folículo vai dar origem ao que a gente chama de corpo lúteo. O corpo lúteo vai produzir progesterona, né? E depois ele vai passar por um processo de atresia, ele vai sofrer degeneração e a gente vai ter redução na concentração de progesterona e de estrogênio. Então, o que eu posso correlacionar com essas informações aqui? Com a redução da concentração de estrogênio e de progesterona, né, eu vou ter um aumento de uma outra substância, que é o que a gente chama de prostaglandina F2. Então, olha lá, ó. Com a formação do corpo albicans, a gente vai ter redução na concentração de estrogênio e progesterona e aumento da concentração de prostaglandina. Quais são as funções da prostaglandina, professor? Ela vai promover a contração e descamação do endométrio. É o momento em que a mulher sente dor, porque ela vai sentir contração do endométrio, vai passar por um processo de isquemia, que é onde os vasos vai sofrer, né? Vai sofrer diminuição do seu diâmetro, ou seja, o tecido ele vai ficar menos irrigado com o sangue e a mulher vai ter um processo aí de necrose endometrial. Perfeito? Então, a prostaglandina F2 é responsável pela contração
descamação, porque não tem mais estrogênio e progesterona. Então ela vai aumentando a sua concentração, vai desencadeando contrações e a mulher entra num processo de menstruação. Perfeito? Agora, o fluxo menstrual, a gente considera que ele tem um período médio de 3 a 5 dias e um volume médio considerado assim adequado gira em torno de 30 a 70 ml. E um volume maior do que 80 ml é considerado um fluxo, um volume acima do normal, acima do ideal. Perfeito? E agora, gente, para a gente fechar com chave de ouro esses assuntos aqui, eu quero mostrar para vocês, por meio desse gráfico, tudo que foi discutido até agora. Tá certo? Observe aqui que, quando começa a contagem do ciclo menstrual, o hormônio que está em maior concentração é o FSH. Olha aqui, ó, em verdinho claro. E o que está em menor concentração é o LH. Por isso é que o FSH é o hormônio responsável, né, é o principal hormônio, melhor dizendo, pela maturação e o desenvolvimento do folículo. Então ele estimula a maturação e o desenvolvimento do folículo, e esse folículo, ao se desenvolver, produz grandes concentrações de estradiol. Olha aí. À medida com que a concentração de estradiol aumenta, a camada endometrial também aumenta. Quando chega próximo do 14º dia, olha aqui, ó, a gente vai ter um aumento abrupto de LH, que aumenta a expressão da plasmina, ela promove o rompimento do folículo, o folículo ele é liberado, a concentração de estradiol diminui, forma-se o corpo lúteo, porque o folículo gera o corpo lúteo produz progesterona e a gente tem um aumento da concentração de progesterona. E esse aumento da concentração de progesterona promove ainda mais o aumento da camada endometrial. E com a diminuição da concentração de progesterona, porque a gente tem aqui o corpo albicans, né, não vai produzir estrogênio e progesterona, há um aumento da produção de prostaglandina e ela promove a contração e a mulher faz o que então? Menstrua. Gente, esse assunto é um assunto muito importante. Ele é um assunto que eu não poderia deixar de trabalhar com tantos detalhes. Mas se você entendeu realmente a essência desse conteúdo, eu posso dizer que você domina muito bem o chamado ciclo menstrual. E dá para você fazer várias associações com as informações que eu trouxe aqui. E uma delas eu vou trabalhar com vocês na próxima aula sobre o uso dos anticoncepcionais. Tá certo? No mais, gente, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, eu peço a você compartilhe, se inscreva no canal. É muito importante esse trabalho aqui, porque isso me motiva a produzir cada vez mais conteúdos para vocês. Tá certo? Então, se inscreva, ative o sininho. No mais, Deus abençoe a cada um. Um grande abraço, gente, e até a próxima.